abordando o aspecto de que Bob Marley foi um cara bem interessante, um cara singular, não é? Um cara que criou, na verdade, todo um estilo, toda uma cultura, não é? Ficou marcado pelo seu estilo musical. Porém, Jesus, em relação a Bob Marley, Jesus, ele é incomparável, porque não há ninguém mais original do que Jesus Cristo. Não há ninguém mais original do que Jesus. Inclusive, quem criou o próprio Bob Marley foi o Senhor Jesus. A segunda noite, quem é que se lembra? Jesus versus Michael Jackson. Popularidade incomparável. Michael Jackson foi um cara muito popular, o mundo inteiro conheceu Michael Jackson. Eu sou de uma geração que, quando eu tinha aí os meus 7, 8 anos, 9 anos, era talvez o melhor momento de Michael Jackson da sua carreira. As meninas principalmente, e a histeria quando ele dava aqueles gritinhos dele no palco. Na verdade, o cara era um artista, uma pessoa assim muito perfeccionista naquilo que fazia. Na verdade, foi talvez a pessoa que mais marcou toda uma geração no estilo musical. Eu estive na cidade de Berlim, na Alemanha, e logo nos dias em que ele havia morrido, se eu não me engano, na semana em que Michael Jackson morreu, e ali em Berlim existe um museu de cera, e no museu de cera há ali uma estátua de Michael Jackson, e as pessoas, não é, ali prestando a sua homenagem, jogando flores aos pés da estátua de cera de Michael Jackson. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei que no túmulo de Jesus ninguém precisa levar flores, porque o Senhor Jesus está vivo, vivo para todo sempre. E por que Jesus, em relação a Michael Jackson, tem uma popularidade incomparável? Porque daqui a 1000 anos ninguém se lembrará de Michael Jackson. Daqui a 1000 anos ninguém se lembrará que houve o tal de Michael Jackson. Porém, daqui a 1000 anos todo mundo ainda ouvirá falar de Jesus, porque há uma grande probabilidade que daqui a 1000 anos, e nós estamos aguardando que nós não estamos esperando para daqui a 1000 anos, mas daqui a 1000 anos com certeza Jesus será Rei soberano de todo esse planeta, de todos nós. E no sábado passado eu falei sobre Jesus versus, quem se lembra? Ayrton Senna, o campeão incomparável. Ayrton Senna também foi, e ainda é para algumas pessoas, para o brasileiro principalmente, de todos é o único personagem brasileiro, é aquele que traz, quando nos lembramos, um orgulho. Foi uma das pessoas que nos fazia sentir orgulho de sermos brasileiros, uma pessoa que desafiava a velocidade, desafiava a lei da física. Era um homem que realmente deixou marcada a sua história por ser um grande campeão. E no sábado passado nós vimos que, apesar de todos os títulos, de todas as vitórias, de todos os pódios, de todas as pole positions, o Senhor Jesus, em relação a Ayrton Senna, ele é mais vencedor, porque um dia Ayrton Senna, ele não conseguiu vencer a Tamburello, e naquela curva, todos os que já acompanharam a história sabem que ele não conseguiu vencê-la por um problema mecânico no seu carro. Ele bate no muro de contenção e ele morre. E por que Jesus é mais campeão do que Ayrton Senna? Porque Jesus venceu aquilo que Senna não conseguiu vencer. Jesus venceu a morte, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Numa manhã de domingo, Ayrton Senna morreu, porém numa manhã de domingo, o nosso Jesus ressuscitou. Por isso ele é o campeão incomparável. E hoje à noite, quero encerrar a série com Incomparável, falando sobre Jesus versus Che Guevara. E eu quero falar hoje que Jesus, ele é o revolucionário e provocou a revolução incomparável. Nós vamos olhar um pouco para esse personagem histórico, esse personagem que na verdade se tornou um mito,
Ernesto Che Guevara de Lacerda, que se tornou um ícone para a juventude. E essa foto de Che, não é? É uma foto que parece que ficou quase que imortalizada. Você vê muita gente usando essa foto. Essa foto está nos lugares mais inusitados que pode existir. Ela virou hoje ícone de banco, ela virou hoje o ícone daqueles que querem ser revolucionários. É interessante que tem gente que usa foto de Che numa camiseta sem nem mesmo saber quem de fato foi Che Guevara. E se alguns soubessem de fato quem ele foi, jamais colocaria essa camiseta para tentar mostrar algum tipo de ideologia ou estilo de vida. Mas o fato é que ele se tornou um mito mais forte do que aquilo que ele foi como indivíduo. Então nós vamos dar uma olhada hoje um pouco sobre a vida de Che Guevara e depois vamos olhar para Jesus e vamos ver por que Jesus, em relação a Che Guevara, é o revolucionário incomparável e por que a revolução de Jesus é maior do que a revolução de Che Guevara. Então quero olhar hoje com vocês, nós vamos olhar rapidamente esse personagem a partir de 3 perspectivas, ou a partir de 3 coisas que ele representou, que ele foi. Vamos olhar ele como médico, vamos olhar ele como revolucionário e vamos olhar ele como um mito. Ele foi um médico de profissão, um revolucionário por ideologia e se tornou um mito depois da sua morte, principalmente num contexto, numa realidade em que a juventude mundial estava tentando se libertar de algumas repressões. E quando essa foto de Che Guevara foi tirada, ela foi publicada numa revista e a partir dali então o mundo inteiro começou a olhar essa foto e ter na vida de Che Guevara uma referência de alguém que podia inspirar uma revolução em muitos lugares do mundo. Então, como médico, o nome dele é Ernesto Che Guevara de Lacerda. Ele nasceu em 1928. E ele, em 1928, nasceu filho de uma família não tanto rica, porém muito bem de vida, da Argentina. Então, Ernesto Che Guevara era argentino. Depois nós vamos ver, esse talvez seja um dos primeiros defeitos dele, né? Ser argentino. Desculpa, se tem algum argentino aí, é brincadeira, viu? Principalmente aqueles que gostam do Messi, né? Ficam bravos quando a gente fala da Argentina. Começou a estudar medicina em 1946. E até então ele não consegue, até então ele está tentando se encontrar na vida, ele está tentando descobrir através da medicina, através dessa profissão. Parece-me que pelo que nós lemos um pouco na sua história, desde a sua infância, desde a sua adolescência, filho de uma família muito culta, ele começa a ter contato com escritos e ideologias do ponto de vista social, ideologias marxistas, ou por que não dizer comunistas. E ele de alguma maneira quer servir as comunidades, quer servir as pessoas. Então ele entra para a faculdade de medicina para aprender essa profissão e tentar ajudar algumas pessoas. Ele faz algumas viagens, e essas viagens são incursões que Che Guevara faz para de alguma maneira conhecer um pouco da realidade do mundo em que ele pertencia. Ele faz uma viagem, sua primeira viagem são por algumas cidades da Argentina. A sua segunda viagem em 1951 é uma viagem que ele fez nessa motocicleta, junto com mais um amigo, por alguns lugares da América Latina. E